Bom dia, Bom dia. dia 28 de abril de 2020. Estamos 2020. Terça-feira. terça-feira. A gente está dizendo o dia e o dia do mês porque Pra gente afirmar também, porque tem dias que a gente fica, mas que dia é hoje? Ah, é uma terça. Ah, é um sábado. A gente não sabe mais nem que dia que é. Hoje é terça, 28 de abril 28 de de abril 2020. de 2020. Adelina e Dora, bom dia, Bom dia. queridos. A Aqui, Neide também. Oi, Neide, Neide. bom dia. Que bom que esse povo está tudo acordado. A Vânia também, seja bem-vindo. Juliana, manda um abraço para o Fabrício e para Yasmin. A Dani também está com a gente. Luiz Carlos. Oi, O povo acordou bem hoje, né? Acordou animado aí, né? A Dani está aí hoje dando graça e é que paz. segunda é um dia difícil da gente A acordar. Ana Balcal. Bem, Segunda é querida. difícil, terça Ó, também, mas terça, tipo, é terça. terça-feira. Raquel também com a gente. Ontem eu vi que alguns deram uma, né? Mas nós também aqui, nós estamos assim, né? Nós estamos tentando manter. Bom dia, Luiz Machado. Bom dia, querido. Nós estamos tentando manter a rotina das manhãs, né? Para não perder o pique, né? Porque depois a vida segue e vai seguir, queridos, né? Ritinha, bom dia. E a gente precisa começar a organizar uma rotina de vida para não tomar um susto muito grande quando vier voltar ao normal, né? A Ruth também, seja bem-vinda. Né? A chuva, a Vânia está lembrando aqui a chuva, que bênção, chuva essa noite. Estamos precisando dela, né? Para poder reabastecer os nossos rios e as nossas fontes aí de captação, né? Para nossa água. Muito bem, querida. A Rosa Correia, seja bem-vinda, querida. A Dani disse que não está conseguindo ver os nossos rostos, então põe um pouco mais. Ué, não está conseguindo ver? Cuidado com o celular aqui. Os outros, está tudo bem com os outros aí? Baixa um pouco mais a câmera. Ah, tá. É porque nós estamos com um pedestalzinho aqui. Não, mas é isso. Não é. Nós estamos bem no meio da... Nós estamos vendo a gente aqui do mesmo jeitinho. Os outros aí... No meu celular também tá, ó. Nós estamos com o celular da Cris aqui. Talvez seja alguma coisa no céu, viu? Tá tudo bem, bem, a Leila está dizendo. Tá ok. Deve ser alguma... Agora sim. Ah, tá. Muito bem. Bem, tudo certo então, não queridos. perde nada também. Tá ótimo. Tá. Nossa. A Cris está aqui dizendo aqui, momento baixa estima, né? Ah, não perde nada não ver a gente. Não, mas eles o rosto precisa ser visto, né? Mas você tá linda, meu amor. Ó, você também. Muito bem, queridos. A Nívia também. Hoje nós vamos ler o Salmo 6 e amanhã o 7. Que bom, Dani, que agora tá certo, né? Rosa está dizendo que ela é sobrinha do Manuel Bezerra. Sim! Seja muito bem-vinda, Rosa. Então, é prima da quem? Da Noemi, do Jorge Cavacin. Sim, claro, lógico. Seja bem-vinda. A Ana, o Sandro também. Talvez por causa da legenda. Talvez tenha que tirar ali, é só tirar com o dedinho a legenda, o Sandro está dizendo. Não, mas também poderia, né? Nós usar mais em cima. Não pode mostrar o dedinho, senão bate na câmera. Tá. Gente, os youtubers aqui estão se batendo, mas está tudo bem. Nós aqui estamos aprendendo. Joia, queridos. Bom, a Áurea também, o pessoal está entrando. Que bom, sejam bem-vindos, viu? Então, nós vamos ler o Salmo 6 e aí tirar algumas conclusões dele para a gente orar em cima dele, ele nos dando algumas orientações de como orar nesse dia, né? Vamos lá então, Salmo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, não me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me.
Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Esse salmo aqui, queridos, os comentaristas acreditam, né, que ele está falando que o salmista, e no caso Davi, estava dizendo de uma doença que ele tinha, bem provável que uma doença que ele estava passando, né? Pelas expressões usadas, né? Cura-me, os meus ossos tremem, livra-me, salva-me por causa do teu amor. Essa ideia de que ele usa essa expressão cura-me aqui com bastante propriedade. Bom, se for uma doença, porque você sabe que a gente não pode ir muito fundo na questão doutrinária em Salmo, né? Salmo é uma expressão do coração do salmista, onde ele vai dizer o que está sentindo e vai puxar na sua lista, né, do que ele entende que Deus é e que Deus faz, e aí vai encontrar esperança e respostas às suas perguntas, né? E é mais ou menos a gente. Então, se você perceber, os salmos sempre tem essa mesma dinâmica. Ele abre o coração, ressalta alguma dor que está vivendo, tem uma crise, às vezes, em alguns salmos ele tem alguma crise, né, de angústia, de pedidos de resposta, e no final, na sua grande maioria, ele termina exaltando a fidelidade, a bondade, o amor de Deus. Esse salmo também não é diferente. Ele começa aqui dando usando de uma teologia da época, que era acreditar plenamente que quem está passando por alguma enfermidade está recebendo algum castigo ou alguma disciplina de Deus. Os comentaristas chegam a essa ideia por causa da maneira como ele constrói o salmo, né? E olhando um pouquinho da história, né? Talvez traçando ali uma equivalência entre quando ele faz esse salmo e algumas situações que ele passou na vida dele. Bom, se é uma doença, a primeira coisa que a gente precisa refutar aqui é esse primeiro conceito. Senhor, não me castigues na tua ira e nem me disciplines no teu furor. Esse medo do castigo por causa da doença que ele estava vivendo. Me lembra o conceito da época. Não sei se você lembra da passagem de João 9, quando Jesus, os discípulos conversando com Jesus, vê uma pessoa doente e ele vai dizer assim, um cego, né, de nascença, e ele vai dizer, eles vão perguntar para ele, foi ele ou foi os pais dele que pecaram por ele estar nessa situação? E Jesus responde, nenhum nem outro. Isso é para a glória de Deus. Então, algo que a gente precisa aqui já começar dizendo é que às vezes, porque a doença é algo que nos deixa extremamente sensível, ou uma dor, ou um mal-estar, um momento de depressivo, né? E principalmente nesse momento de quarentena, a gente fica realmente sensível. E a gente começa a criar, buscar dentro da gente por que a gente está assim. E às vezes a gente chega a conclusões, né, que eu chamaria de conclusões existenciais e teológicas errôneas, equivocadas. E se você põe para dentro um conceito equivocado, é muito difícil você chegar a uma resposta certa. Se você traz um conceito errado, é bem difícil que você vai encontrar uma resposta certa para aquela pergunta. Se você faz uma pergunta errada, é bem difícil encontrar uma resposta certa para aquilo. Por isso, eu queria já começar dizendo para você que o salmista vai dizer isso, porque na época o sentimento era esse. Então, Senhor, quando o Senhor não me castiga, se o Senhor for me castigar, porque pior do que estar doente e se sentir sensível, é achar que você está doente porque você pecou.
É achar que você está doente, você está pagando um erro que você cometeu. E aí é uma angústia muito grande e desnecessária, porque é exceção a doença que vai vir para o castigo. Ou seja, é exceção, algumas doenças sim, são provenientes do pecado, lógico, da sua vida, né? Beber demais da cirrose, fumar vai te trazer uma doença, né? Então, assim, você sabe, mas isso são doenças que levam a consequência, né, de sofrimento. Mas o que está vendo aqui é que de repente acometeu uma doença naquele homem e ele então começa a sofrer aquilo. Isso a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente rotula a gente e rotula os outros. Quantas vezes você já, né? Não estou dizendo você fazendo, mas às vezes a gente é tentado a dizer, você vê fulano está com câncer, né? Que sempre parece que é uma doença, na nossa época era uma doença assim, sentença de morte, e uma sentença de morte porque a pessoa fez alguma coisa. Ele deve estar pagando algum pecado que ele fez. Sofreu um acidente, está lá no hospital, mas é porque ele também é um homem muito mal. Você vê como é que a gente lida as coisas. Bom, independente disso, se for uma consequência do pecado ou não, ou se for um sofrimento natural, o salmista vai então pedir misericórdia. Por quê? Porque a doença também nos deixa numa miséria, no sentido de que a gente não pode fazer nada, a gente não tem como resolver esse assunto, né? Ou o pecado também nos deixa na miséria. Então, nós somos, por essência, miseráveis, porque nós não podemos mudar o nosso estado, né? Se não houver uma interferência externa, nós não temos como mudar o nosso estado. Só temos como mudar o nosso estado se o Espírito Santo agir em nós por causa do pecado, né? Então, se houver uma manifestação de Deus, e por isso a gente clama essa manifestação de Deus, a gente clama a misericórdia. E olha só que coisa interessante, do versículo 2 ao 4, então ele clama por essa misericórdia. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois meus ossos tremem. Todo o meu corpo estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. E aqui essa expressão amor leal é o amor que descreve o amor de Deus por Israel, né? No hebraico. Tem várias expressões hebraicas de amor, mas esse é o amor de Israel, de Deus pelo Israel. Então isso mostra que ele estava clamando pelo mais sublime amor de Deus. Senhor, não esquece de mim, tem misericórdia de mim, mesmo nesse estado. Olha, misericórdia é exatamente duas palavrinhas que a gente herdou do latim, que uma é cordia, que tem a ver com coração, e outra misérias. Quer dizer que quando alguém tem uma misericórdia pelo outro, é porque ele tem uma dor no coração pela miséria do outro. É mais ou menos parecido com compaixão. Então a ideia aqui é que, Senhor, sinta dor pela minha dor. Sinta dor pela miséria que eu estou. Se compadece de mim. Olha para mim com um olhar de compaixão, não olha para mim com um olhar de furor. Não sei se você lembra, mas eu fui um garoto meio levado. E levado e meio. Quando a minha mãe vinha com o seu furor e a sua ira, eu clamava para ela não me bater. Eu estava fazendo que nem o salmista está dizendo aqui, Senhor, se o Senhor vir para mim, mas me bate no momento que o Senhor estiver calminho. Quase que não existe isso, né? Minha mãe, então, não tinha esses momentos. Para encontrar ela calma ia ser difícil, né? Ela ia sempre encontrar alguma coisa para, no furor, me castigar. Então, eu sabia muito bem o conceito de misericórdia na minha infância, que era exatamente, Senhor, mamãe, dói no coração bater em mim. E às vezes eu sentia que ela tinha misericórdia mesmo, que em vez de receber algumas palmadas que já estavam estipuladas, né, na lei, eu recebia menos. Então ela foi misericordiosa comigo. Esse pedido de misericórdia do salmista aqui mostra que ele estava reconhecendo a miséria dele. E aí ele descreve do versículo 5 até o 7 o porquê ele é digno de misericórdia, né? Ele vai dizer, quem morreu não lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará?
E aqui não tem a ver com a ideia de que não tem vida após a morte, que não tem ressurreição dos mortos, não é nada disso. É uma expressão poética para dizer o seguinte, né? Você já viu algum morto fisicamente louvar a Deus? Não, falar alguma coisa, dar glória a Deus, bem dizer o nome do Senhor, né? Não, é, ele não fala mais nada, acabou. Então o Senhor vai fechar a minha oportunidade de te adorar, né? De tanto chorar eu inundo a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos consomem-se de tristeza e fraquejam por causa de todos os meus adversários. Eu estou na miséria, Senhor. Não estou só doente, mas eu estou com uma dor também por causa dos meus inimigos. Pior do que estar doente, ainda tem um problema de falta de paz, porque os meus inimigos, eles me perseguem. Se eles puderem colocar mais metiolate na minha ferida, eles vão colocar. Né? Quem lembra quando o metiolate ardia, né? Eles vão fazer a maldade para mim. Senhor, olha só, eu estou num estado de miséria e eu então sou digno de misericórdia. Então aqui nós percebemos o seguinte, o que a gente aprende na oração? A oração é o momento de rasgar a sua alma diante de Deus. A oração é esse momento onde você tem o trono da graça aberto para você reivindicar misericórdia e clemência. É momento para você dizer, eu sou esse homem que precisa da sua dor no coração por causa da minha miséria. Não me castiga, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque isso mostra que o teu coração está quebrantado, mostra que o seu coração tem consciência dos seus erros e da maneira errada que nós vivemos, do estado de miséria que nós temos. E aí, depois de tudo isso, a gente tem certeza que a misericórdia de Deus entra em ação. A misericórdia de Deus entra em ação quando encontra um coração em miséria, que reconhece a sua miséria. Corações miseráveis existem no mundo todo, mas os corações miseráveis que reconhecem a sua miséria e clamam àquele que é misericordioso, só existe na oração, só existe no coração quebrantado. E um coração quebrantado, Deus não desprezará. Versículo 9 vai dizer, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos frustrados recuarão de repente, porque experimentaram, viram quanto Deus é misericordioso comigo e temeram esse Deus. Ele então experimenta a misericórdia do Senhor e descobre que o medo que ele tinha lá no começo era um medo um tanto quanto desnecessário. Porque como Lamentações 3, 22 a 23 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas não têm fim. Elas não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Não vamos apoiar nisso para viver em pecado. Não é isso. Para achar que Deus está sempre pronto a nos perdoar. Porque se esse é o sentimento da nossa alma, nós estamos no estado de miséria, mas nós não estamos no estado de coração quebrantado. O que nós temos que perceber é o seguinte, se alguma coisa está condenando a sua alma, se alguma coisa está fazendo com que você acredite que você está passando por isso, por causa dos seus pecados, porque você é pecador, então coloque o seu coração diante de Deus e clama por misericórdia dele. Eu não tenho dúvida de que eu sou um homem miserável, porque eu não posso fazer nada por mim espiritualmente. Eu reconheço isso. E reconheço que muitos dos meus pecados são consequência desse pecado, dessa natureza pecaminosa que habita em mim. Mas eu reconheço que eu não posso ficar nem um momento longe da presença de Deus. Eu tenho que clamar por essa misericórdia, porque ela se renova a cada manhã. Mas eu quero estar entrando nesse perfil daqueles que vão receber essa misericórdia. Por quê? Porque eu reconheço que além de ser miserável, eu preciso da misericórdia de Deus. Corra para os braços do Pai. Corra para os braços de Deus. É por isso que a gente ora.
porque a gente começa sentindo dores horríveis, a gente começa sentindo condenado e acusado, a gente começa a nossa oração sentindo o menores dos seres humanos, e nós terminamos glorificando a Deus porque Ele ouve a nossa oração e renova a nossa esperança. Vamos fazer isso, vamos reconhecer diante de Deus quem somos, vamos deixar o amor de Deus por Israel, um amor tão absurdo, maravilhoso, incomensurável, agir no nosso meio. E aí sim, terminar a nossa oração com a certeza que Deus ouviu a nossa súplica e aceitou a nossa oração. O Edmar, seja bem-vindo, Edmar. O Elzi também. Quanto tempo, Edmar? Deus abençoe. E esse é o momento da gente orar. Vamos orar uns com os outros e vamos orar para que nosso coração esteja sempre disponível, nunca endurecido, nunca rebelde, mas um coração quebrantado, porque esse coração quebrantado, Deus não despreza e a misericórdia dele nos alcança e se renova a cada manhã e a gente pode desfrutar do perdão e da graça e da alegria da presença dele. Vamos orar? Pai querido, o Senhor é o Deus de amor, o Senhor é o Deus do perdão e, acima de tudo, o Senhor é o Deus que é pessoa, próximo de nós, é um Deus que ouve, Senhor, ouve todas as nossas alegrias, ouve todas as nossas murmurações, ouve todos os nossos, nossa queixa, Senhor. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja renovando em nós a Tua graça, que o Senhor esteja renovando em nós a Tua misericórdia por nós, porque nós não temos nada, Senhor, e sem Ti a gente não consegue fazer nada. Por isso a gente te louva, Senhor, por isso a gente adora o Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que põe a tua mão e mostra o caminho para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ouve e nos orienta, Pai. Estamos tão perdidos no meio de tantas coisas conosco, com os outros, com o mundo, com a situação, com o que temos, com o que não temos. Jesus, é tanta dúvida que passa no nosso coração, assim como o salmista, muitas vezes os nossos ossos tremem e não sabemos para onde ir. Mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, e o Senhor é para quem nós devemos olhar. E por isso nós estamos aqui, Jesus, para te dizer obrigado, porque o Senhor ouve a súplica do teu povo. Obrigado porque o Senhor se importa com a gente. Obrigado porque o teu ouvido está atento à nossa oração. E nós clamamos, Deus, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor é tão gracioso conosco. Senhor, obrigado pelo teu grande amor que morreu por nós naquela cruz, e que isso nos traz essa alegria de poder viver uma vida digna, Senhor, porque o Senhor é digno e santo. E Paizinho, queremos nessa manhã clamar ao Senhor, que o Senhor nos dê um dia abençoado, onde podemos estar ouvindo outras pessoas e entregá-las no teu altar, porque nós não conseguimos fazer nada, mas o Senhor pode. Então, Jesus, toma conta daqueles que vão para o seu trabalho agora, esteja abençoando aquilo que eles fazem, abençoa o trabalho de cada um, Senhor, abençoa aqueles que vão trabalhar em casa, que o Senhor esteja abençoando as crianças, Senhor, as famílias, as mães que estarão em casa trabalhando também, os filhos, ó Deus, a harmonia das casas. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dando graça nesse dia. Abençoa os empresários, suas decisões, os seus funcionários, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia desse grupo também, Senhor. Assim como eu peço, Senhor, sabedoria para cada um de nós naquilo que nós vamos fazer. Cuida dos enfermos, continuamos colocando a vida da Márcia diante do teu altar, clamamos cura total sobre a vida dela, Senhor, fortalece ela e abençoa a vida da Márcia, assim como pedimos também pela Mariane, o Caio, que o Senhor continue na recuperação
recuperação, o Jorge, a vida dele, Senhor, o outro Jorge também, a Marilda, Senhor, queremos clamar que a Marilda possa dormir tranquila, Senhor, que a Marilda tenha recuperação total da sua saúde, a Margozinha, Senhor, e tantos outros queridos, o Adelson, Senhor, aqueles que estão com doenças realmente, que se sentem assim, clamamos, Senhor, tem misericórdia, os enlutados, Senhor, pedimos que o Senhor esteja com a família do Lúcio, outras famílias queridas que estão passando por esse processo. Deus, tem misericórdia, tanta coisa tem acontecido e o Senhor tem guardado a nós, e nós te louvamos porque o Senhor tem nos cuidado, continua cuidando dos nossos queridos. Entregamos os nossos queridos todos nas tuas mãos, Senhor. Cada um está colocando agora o seu querido, a sua situação. Pedimos livramento, cuidado e graça do Senhor sobre os nossos queridos, que nenhum se perca, Senhor, que eles possam sempre lembrar que o Senhor é o Deus de toda graça. Esteja com eles nesse dia, mostrando o teu poder, a tua graça e misericórdia, o teu amor leal, Senhor. No mais, Pai, te agradecemos por tudo que és, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu coloco também a minha vida diante do teu altar e que eu nunca esqueça, Senhor, e que eu sou pecador e que preciso do amor leal do Senhor, da misericórdia do Senhor. E nunca esqueça, ó Deus, de que o Senhor é digno de todo o meu louvor, de toda a minha adoração. Pai, mas muitas vezes o meu coração se perde, a minha mente adoece e os meus olhos não conseguem ver, ó Deus, o futuro e aquilo que o Senhor tem para mim, reservado por causa do seu amor. Perdoa-me, Senhor, quando os meus olhos são fechados para o Senhor e começam a olhar, ó Deus, as circunstâncias e as situações. E esqueço de tudo aquilo que a gente vê na Tua Palavra, que eu vejo na Tua Palavra, da Sua bondade, do Seu amor, da Sua graça. Misericórdia, Senhor, a esse estado de miséria, de sempre estar duvidando do Senhor, muitas vezes, colocando os meus olhos aonde não devo colocar, olhando, Deus, para circunstâncias difíceis, como Pedro olhou, Deus, para o mar em vez de olhar para o Senhor, naquela cena que o Senhor diz, então vem, e ele começa a andar sobre as águas, mas quando ele percebe o que está acontecendo, o seu coração se perde. Senhor, não permita que o nosso coração se perca, Senhor. Eu oro também, Senhor, misericórdia pela nossa nação. Estamos vivendo um momento de tamanha incerteza. Não só o coronavírus, Senhor, como uma crise de saúde, nós estamos vivendo uma crise política, uma crise ética, uma crise moral, uma crise espiritual, Senhor. Pai, nós estamos vivendo um tempo onde irmãos em Cristo não conseguem mais andar em unidade por causa de conceitos ideológicos, partidarismos. Nós estamos vivendo um momento, ó Deus, de uma polarização da nossa população, da nossa nação. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dos nossos governantes. Tem misericórdia, Senhor amado, do nosso presidente, dos nossos ministros, dos nossos líderes, ó Deus, nacionais. Tem misericórdia dos nossos governadores. Tem misericórdia, Senhor, do nosso Senado e da nossa Câmara Federal. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor transforme o coração dos homens e mulheres que são líderes dessa nação, que eles entendam, Senhor, e haja um quebrantamento no coração para que possam alcançar a sua misericórdia. Oramos, ó Deus, também pelo nosso prefeito aqui, Senhor, que o Senhor esteja o abençoando, dando discernimento. Obrigado, Deus, por nenhuma morte, ó Deus, aqui nessa cidade. Obrigado pelo seu cuidado, ó Deus, em todos os momentos. Pai, em nome de Jesus, traz-nos normalidade, traz-nos, Senhor amado, um retorno às atividades. Pai, esse pânico, essa curva que nos amedronta tanto, não só achata, como diminua, Senhor, e acabe, Senhor, com essa curva.
para que, ó Deus, o povo possa voltar, ó Deus, à normalidade. Mas, Senhor, não nos deixa sair isentos no sentido de não percebermos que o Senhor quer falar conosco com esses sinais e que abramos os nossos olhos para viver uma vida contigo, uma vida de obediência na sua presença. Eu oro assim pelos nossos queridos que estão nos ouvindo, que o Senhor os alcance em cada momento desse dia, que a misericórdia do Senhor se renove a cada manhã, porque ela não tem fim e é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, cuida de nós, mas também nos dá, ó Deus, um coração de adoração e de reconhecimento, de reação a tudo que o Senhor faz, e a gente possa prestar culto com a nossa vida nesse dia. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 A Ana Maria está falando do Salmo 84, mas eu acredito que nós já fizemos. Eu vou dar uma olhadinha. Se nós não fizemos, nós vamos fazer aí na quinta-feira, porque amanhã nós vamos fazer o 7 e fazemos na quinta-feira, tá? Mas tá marcado aqui o teu pedido. E outros que quiserem dar alguma sugestão tá aqui. É para isso mesmo, tá bom? E um bom dia a todos. Deus abençoe, queridos, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia.